O título da lição desta semana é Fazendo o Impensável. E, como sempre, vamos começar com o verso para memorizar, Isaías 53, verso 5. Uma linda passagem das Escrituras que diz assim: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A lição desta semana começa com o incrível testemunho de um homem chinês chamado Lo Fuk. Matt Dooley, em seu devocional, conta a história deste homem da seguinte maneira. Nas décadas de 1840 e 1850, houve um aumento no que é conhecido hoje como o comércio de coolie. A palavra coolie é um termo depreciativo usado para descrever escravos chineses e indianos. Alguns deles foram sequestrados e vendidos como escravos ou forçados por outros meios. Alguns outros seriam forçados à escravidão por causa de dívidas. Alguns, na esperança de ter uma vida melhor, assinaram contratos enganosos. Eles foram enviados para várias partes do mundo. As condições nos navios que os transportavam eram tipicamente anti-higiênicas e muito severas. Lo Fuk era um chinês rico que viveu durante esse período. Ele recebeu o Evangelho de Jesus Cristo e, dominado pelo amor de Cristo, ele quis compartilhar as boas novas sobre Jesus aos seus compatriotas. Lo Fuk tomou uma decisão incrível. Para alcançar os seus semelhantes, ele se vendeu como escravo por 5 anos. Ele foi então enviado para as minas Coolie da África do Sul. Lá, ele trabalhou em condições muito difíceis. Enquanto trabalhava, ele compartilhou Jesus Cristo com seus colegas de trabalho, outros escravos que viviam ali. Por causa de seu sacrifício e seus esforços, a história registra que 200 homens aceitaram a Cristo como seu salvador pessoal. Lo Fuk morreu nessas minas antes que os seus 5 anos terminassem. Essa impressionante história de sacrifício e entrega em favor de outras pessoas é uma tênue ilustração do que Jesus fez pela humanidade. Ele deixou as cortes celestiais e assumiu a forma de servo, de um escravo. Ele fez isso para chegar até mim e até você. Ele viveu uma vida de sacrifício e trabalhou pela salvação do mundo. Jesus alcançou os inalcançáveis. Nesta semana, nós examinaremos esse evento maravilhoso, profetizado centenas de anos antes de acontecer. Então, eu convido você a não perder nenhum estudo que teremos durante essa semana. A lição de domingo tem como título A Difícil Verdade de Isaías, baseada em Isaías 50, versos 4 a 10. Essa passagem faz parte das vívidas descrições a respeito do sofrimento do Messias. Trata-se de uma descrição feita em primeira pessoa do que Jesus passaria nas mãos dos seus algozes. A atitude desse servo sofredor é o que mais impressiona no texto. Repetidamente ele diz que não tentou escapar ou evitar as agressões que sofria. O verso 6, por exemplo, diz assim: Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Outro ponto importante do texto bíblico da lição de hoje, estou falando de Isaías capítulo 50, versos 4 a 10, é que por 4 vezes nessa passagem é usada a expressão o Senhor Deus. O verso 4 diz, o Senhor Deus me deu língua de eruditos. O verso 5, o Senhor Deus me abriu os ouvidos. Verso 7, o Senhor Deus me ajudou. Verso 9, o Senhor Deus me ajuda. Essa expressão no original é Jeová Adonai, o Senhor Deus. Um erudito explica que esse título significa que Deus é o dono de cada membro da família humana e, consequentemente, reivindica a obediência irrestrita de todos. É por isso que o servo do Senhor de Isaías, que é Jesus Cristo, se submeteu completamente à vontade e aos desígnios do Pai. E isso inclui
entre outras coisas, sofrer pela violência física. Na cultura oriental da época, muito mais do que em nossa cultura, a humilhação física exigia retaliação a fim de resguardar ou recuperar a honra. E Jesus, possuindo o poder de Deus em sua própria natureza, simplesmente não reagiu. Submeteu-se completamente, mesmo quando os seus inimigos diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, né? Se é de fato Cristo de Deus, o escolhido, desça da cruz, e então creremos nele. São expressões desafiadoras a Cristo, mas ele simplesmente manteve o seu plano de cumprir tudo em nosso favor. Nós só temos que aceitar e agradecer. O título da lição de segunda-feira é O Poema do Servo Sofredor, baseada em Isaías 52, verso 13 a 53, verso 12. Na semana passada, talvez você se lembre disso, eu comentei que na segunda parte do livro de Isaías existem 4 poemas conhecidos como Cânticos do Servo. E essa passagem de hoje contém o 4º Cântico do Servo, que começa no final do capítulo 52 e vai até o fim do capítulo 53. E este é o Cântico do Servo mais conhecido do livro de Isaías. O Dr. Kyle Yates chamou esse poema de o Monte Everest da profecia messiânica, de tão impressionante, tão significativo que é esse texto, né? Especialmente Isaías 53. Quem não lembra dessas palavras de profundo significado? Isaías 53, versos 3 e 4, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essas são expressões absolutamente evangélicas. Não é para menos que Isaías é chamado de o profeta evangélico. Ao longo do livro de Isaías, nós vemos a vida e ministério de Jesus. No capítulo 7, Isaías menciona a concepção e o nascimento do Messias. No capítulo 9, é revelada a sua identidade real como descendente de Davi. No capítulo 11, a sua obra de restauração da nação de Israel. No capítulo 42, o seu ministério de libertação da injustiça e do sofrimento. E agora, nesses capítulos 52 e 53, um retrato de sua agonia e sofrimento antes da exaltação. Aqui está, de fato, o Evangelho no Antigo Testamento. Nos versos 4 e 6, há 2 expressões que merecem atenção especial. Tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E a outra expressão é: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Os teólogos chamam isso de doutrina da substituição, significando que ele, Jesus, o Messias, tomou o nosso lugar para suportar o julgamento dos nossos pecados, embora ele próprio não conhecesse pecado. O texto menciona 4 coisas que eram nossas e que ele tomou para si, que são as nossas enfermidades, nossas dores, nossas transgressões e nossas iniquidades. Esta foi a obra da cruz. Um autor descreve esse momento da seguinte maneira: foi durante aquelas 3 horas na escuridão que a cruz se tornou um altar e o Filho do Homem, o Cordeiro de Deus, pagou pelos pecados do mundo. Após as 3 horas de escuridão, a multidão deve ter se assustado quando a luz irrompeu na cruz. Ele nem mesmo parecia humano, apenas um pedaço sangrento de carne humana trêmula, era indescritível. Não havia beleza para que o desejássemos, segundo Isaías 53:2. Esta é a razão pela qual Deus colocou o manto das trevas na cruz. Não havia nada ali para satisfazer a curiosidade mórbida do homem. J. Vernon McGee escreveu essas belíssimas palavras. A lição de terça-feira tem como título
Quem creu? Baseada em Isaías 52:13 a 53:12. Na lição de hoje, eu quero destacar aqui Isaías 52:13 e 14 e chamar a atenção para o contraste que há entre esses dois versos. O verso 13, primeiramente, faz uma descrição messiânica do servo fiel e destaca a sua posição exaltada. O texto diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Mas no verso seguinte é feito um contraste brusco, verso 14. De repente ele passa de uma posição exaltada para uma posição completamente degradada. Veja só, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Essas duas condições experimentadas por Cristo representam, primeiro, o ideal de Deus para o ser humano sem pecado. Deus criou o homem em uma condição exaltada, pura, realmente sublime, mas o pecado tem um efeito funesto sobre a natureza humana. O pecado degrada, o pecado deforma, o pecado desfigura. E é claro que isso alcança uma dimensão não apenas física, mas principalmente moral. Essa mesma representação física da degradação moral que o pecado causa é vista também na história de Jó. Inicialmente ele vivia numa condição exaltada e de repente ele cai no mais profundo abismo do sofrimento, em suas chagas, em sua dor profunda. A Bíblia descreve até o mau cheiro que ele tinha. Mais uma vez vemos aqui uma representação física do que o pecado provoca na dimensão moral. E curiosamente, nesses dois exemplos, Jesus e Jó, a degradação não ocorreu por culpa deles. Mas é isso o que eu quero destacar hoje. A degeneração do pecado. Isso ocorreu na esfera global, com toda a humanidade, e ocorre também na esfera individual. Quando permitimos um pecado consciente, quando voluntariamente nos entregamos a uma prática pecaminosa, seja a mentira, seja um sentimento de vingança, seja desonestidade, seja um pecado sexual, essa prática vai gradativamente corrompendo a nossa natureza espiritual e aos poucos vai ficando cada vez mais difícil a restauração. Com o pecado não se brinca. Pense nisso hoje. Lição de quarta-feira. Os inalcançáveis somos nós, baseada em Isaías 53, versos 3 a 9. Desde um remoto passado se desenvolveu uma teologia de que o sofrimento e a dor de uma pessoa certamente são o resultado ou a consequência dos seus pecados. Os amigos de Jó o acusaram de ter algum pecado oculto. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram a respeito do homem cego quem havia pecado, ele ou os seus pais. Então, quando Isaías faz a descrição do Messias sofredor, o primeiro pensamento que vem à mente é que ele está pagando o preço de algum pecado. E isso é uma grande verdade, só que não foram os seus pecados que o levaram à cruz, e sim os nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, ele foi rejeitado e desprezado. O verso 4 diz assim: tomou sobre si as nossas enfermidades. E o verso 5 afirma: pelas suas pisaduras fomos sarados. A frase pelas suas pisaduras fomos sarados pode causar dúvidas na sua mente, talvez. De que nós fomos sarados ou curados? Somos curados de doenças físicas através da obra de Cristo na cruz? É esse o significado principal dessa frase? Eu vou deixar que o apóstolo Pedro interprete isso pela inspiração do Espírito de Deus. 1 Pedro 2:24 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas
fostes sarados. Sarados de quê? Pedro deixa bem claro que nós fomos sarados das nossas transgressões e dos nossos pecados. Agora observe o verso 6 de Isaías 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. O texto não diz que alguns, mas todos nós andávamos desgarrados. Qual é realmente o problema da humanidade? É a pergunta que podemos levantar aqui. Qual é o seu problema básico? Qual é o meu problema básico? E ele é declarado nesta cláusula que está nesse texto, né? O texto diz: cada um se desviava pelo caminho. Esse é o nosso problema. O ser humano decidiu seguir o seu próprio caminho, negligenciando o caminho de Deus. Por isso Cristo veio, viveu e morreu, né, para nos levar de volta ao caminho certo. E Ellen White define muito bem essa ideia com as seguintes palavras: aquele sofrimento, aquela agonia representa o preço de nossa redenção. Louvado seja Deus por isso. A lição de quinta-feira fala de uma transformadora oferta de reparação. Isaías 53, versos 10 a 12. Esse texto, Isaías 53, versos 10 a 12, explica a cruz do ponto de vista de Deus. O verso 10 usa a seguinte expressão: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. O que significa a expressão oferta pelo pecado? As leis levíticas exigiam de toda pessoa que cometesse algum agravo contra outra pessoa que fizesse a reparação. Se a ofensa fosse contra Deus, a reparação deveria ser feita a Deus. É por isso que no cativeiro, por exemplo, Deus disse ao seu povo algo mais ou menos assim: já chega, a restituição pelos pecados de vocês já foi feita. Estava aqui implícita essa ideia levítica, né, da restituição ou da reparação pelo pecado. Tudo isso era uma forma didática para ensinar como o pecador pode ter acesso à salvação. Todos somos pecadores e ofendemos a Deus com os nossos pecados. A única forma de restabelecer a conexão com o Criador é fazendo completa restituição. Só que tem um probleminha aí. O probleminha é que justamente por causa da nossa condição caída, nós não temos como fazer a restituição por nós mesmos. Não temos como pagar o alto preço do pecado. É nesse sentido que deve ser entendida a expressão de Isaías 53:10, né? Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. A sua alma tem o sentido de a sua vida. Embora Jesus tenha sido crucificado pelas mãos de homens corruptos, iníquos, a sua morte foi determinada antecipadamente por Deus. Veja lá em Atos capítulo 2, versos 22 e 23. Jesus não foi um mártir, nem sua morte foi um acidente, como alguns a entendem. Há até aqueles que creem que Jesus nem precisava ter morrido, que a expiação não tem nada a ver com a morte de Cristo, e sim com a sua vida. É claro que o mérito da morte de Cristo depende da impecabilidade da sua vida. No entanto, para que o pecado da humanidade pudesse ser expiado, tinha que haver a morte. A morte é o salário do pecado, e sem derramamento de sangue não há expiação de pecados. Jesus foi o sacrifício de Deus pelos pecados do mundo. Quando ele der a sua alma ou a sua vida como oferta pelo pecado. Essa é a expressão de Isaías. Tudo o que temos que fazer é aceitar o sacrifício de Cristo por nossos pecados e permitir que ele assuma o controle da nossa vida. Oremos por isso. Querido Deus, dá-nos essa experiência, Senhor, permitir que Jesus entre no nosso coração, permaneça nele e assuma o controle das nossas decisões, das nossas escolhas e dos caminhos por onde devemos andar. Que essa seja a nossa experiência neste dia e por toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
Um grande abraço e nos vemos amanhã. Deus abençoe você. Tchau.